Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula, que também é uma apresentação geral do curso Plano. Meu nome é Israel Campos e gostaria de dar as boas-vindas a essa primeira aula. Nesse primeiro momento, eu vou apresentar um pouco da minha trajetória, além de falar um pouco do curso Plano em si. Ele foi, de certa forma, desenvolvido a partir das minhas vivências durante 10 anos relacionados aos estudos da comunicação e também da psicologia, como vocês vão ver mais à frente. E ele se divide em três eixos básicos. Primeiramente, no eixo dos estudos, onde nós vamos ter aulas relacionadas à leitura, à escrita e à oratória. A questão de aulas relacionadas ao eixo mental, onde a gente vai ter aulas relacionadas à inteligência emocional, como ler ambientes, saber se comunicar melhor, né? Além de se apresentar nesses ambientes, uma questão de dress code. Uh, Além disso, nós temos o eixo físico, que vai estar relacionado à questão de condicionamento mediante exercícios. Isso ajuda muito na questão de consolidação. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas eu vou mostrar para vocês a questão uh, da minha trajetória em si, um pouco dela. Lembrando, gente, que eu vou fazer muita aula de slide. Além disso, nós já podemos dar com esse panorama relacionado ao curso como vai se dar esse planejamento. Como eu falei para vocês, nós temos a questão da disciplina, dos estudos, da leitura, da escrita, da questão mental relacionada à inteligência emocional e da questão física, da questão do condicionamento físico em si. Primeiramente, os estudos. E aqui nós vamos falar muito relacionado à aquisição de repertório intelectual, ou seja, a leitura em si. Gostaria de começar com essa fala aqui, que é a constituição de uma vida intelectual. Muitas pessoas às vezes me perguntam assim, por onde começar a estudar? Eu tinha esse problema de saber por onde começar a estudar. E nós pegamos essa fala aqui, né, do Clay Shirk, né, que ele fala, não é sobrecarga de informação, é a falha do filtro, né, ou seja, uma falha de filtro. Estou olhando aqui porque a imagem aqui está um pouquinho melhor, mas para vocês aí aparece integralmente. Mas é essa questão mesmo de falta de nós termos filtro em relação a o que nós vamos consumir. E às vezes nós ficamos assim, consumindo muito conhecimento sem saber filtrar e sem saber organizar. E aí, como é que nós vamos, de certa forma, resgatar tudo isso, né, esse repertório intelectual e saber expressá-lo numa conversa ou querer defender os nossos pontos de vista? Então, a questão do filtro ela é bem importante nesse sentido. E aí, eu sugiro para vocês alguns livros do James Clear, né? Que primeiro são esses hábitos atômicos. Nós precisamos sempre de ter hábitos, né? Aquela questão de ter um momento de estudo, né? E saber estudar também, né? Além de tudo, saber ler. Esse livro Hábitos Atômicos é uma sugestão que eu faço para vocês, lembrando que eu vou deixar para vocês uma lista de livros para que vocês possam também aprofundar conhecimento sobre diversos temas. Vou mostrar alguns livros aqui que vão falar muito a respeito da questão da oratória, da leitura em si, de como saber estudar, né, para manter a longo prazo esse conhecimento. Então a gente tem aqui, né, os hábitos atômicos, né, um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus. É um bom livro, é um livro interessante que ele mostra como você pode constituir de uma maneira mais simples o seu dia a dia um hábito de estudo, por exemplo, que no nosso caso aqui é o foco. Então, sempre pensar que, como no final, né, só sei que nada sei, mas sempre precisamos de uma questão de filtro, né, para de certa forma, selecionar aquilo que é mais importante, né? E aqui também uma outra dica de livro que eu deixo para vocês é A Vida Intelectual, do Sutherland. Sater, não sei se a pronúncia é essa, do A.D. Sertillange, eu acho. Sertillange, que é francês. É uma visão mais voltada para a questão espiritual, mas de certa forma também demonstra algumas formas de estudo, de aquisição de repertório em si.
E aí nós vamos para as questões dos princípios, né? Como estudar, né? Compreendendo o problema a ser estudado, ou seja, nós temos que fazer essa filtragem e eu jogo para vocês essas perguntas que eu sempre faço quando vou estudar algum assunto. Primeiro de tudo, qual a incógnita? Ou seja, o que é que nos leva a estudar aquele assunto em si, né? Esse é um primeiro filtro. Quais as variáveis, né? Quais são as interações relacionadas a essa pergunta, a esse objeto de estudo? E, por fim, quais as condições, né, em que esse fenômeno, esse objeto que eu estou estudando, de certa forma, o que eu estou perguntando se apresenta, né? O meio, seria uma forma dessa questão no meio social, o ambiente. Enfim, são as três perguntas iniciais que você pode, de certa maneira, planejar para começar o seu estudo em si. E nisso leva, de certa forma, a conceitos amplos e imprecisos, no sentido de que, como nós não temos ainda uma filtragem mais aprofundada, nós temos esses três pontos que são pontos de partida, mas de certa forma eles ainda não são perfeitos, né, para responder uma pergunta, ou então buscar uma aquisição eh, mais aprofundada de conhecimento. Então, faz necessário, perdão, a questão da filtragem. Tem que ser concisa e precisa. Isso é com o tempo, gente. Não é assim, amanhã eu estou lendo um livro, ou agora uma notícia de jornal, ou mesmo um artigo científico, já estou, né, pegando tudo aqui. Para algumas pessoas funciona, mas conseguir automatizar isso de uma maneira mais, como eu posso dizer, mais rápida, isso também fica mais fácil. Mas é questão de treino e vou mostrar para vocês. Então, podemos já falar aqui de questões mais pontuais, né? Então, nós temos o planejamento dessa leitura. Então, como eu faço, né? E vou passar para vocês. Defina, primeiramente, o objetivo dessa leitura. Qual o tema a ser estudado? Como eu falei para vocês, isso já é uma forma de filtro. 2. Um número de leituras. Qual é essa meta aqui de leituras que você coloca por dia/semana? Quer dizer, se você for atrás de muitos objetos, né, a ser pesquisados, é mais complicado. Mas se você coloca um ou outro objeto a ser pesquisado por uma bibliografia, isso já facilita na semana. Então, coloque metas, né, do que eu vou estudar por dia/semana. Terceiro, o horário da leitura semanalmente, fim de semana, isso também é algo que vocês vão, de certa forma, definir, né? Eu não posso dar assim, 3 vezes por semana, seria o ideal. Mas a gente sabe que, devido às ocupações que todos têm, e outras coisas também para serem feitas, não tem como ler todo dia. Eu não consigo mais ler assim todo dia como eu lia lá na minha juventude, né? Tinha mais tempo. Mas hoje em dia é um pouco mais difícil e eu uso mais esse método que eu estou apresentando para vocês para, de certa forma, conseguir pôr a leitura em dia e responder perguntas relacionadas a algum objeto que eu estou pesquisando, quero me aprofundar mais, né? Que seria a minha meta. Por fim, faça anotações dessas leituras. Ou seja, tudo aquilo que for mais importante que você gostaria de certa forma consolidar com o tempo, rever, né, em termos de anotação, sempre marque no livro, caso vocês leiam no papel ainda. Eu leio muito no digital, então já marco no PDF, faço ali as caixas e coloco lá tudo aquilo que de certa forma me interessa e que depois eu vou acessar enquanto arquivo, né? Mentalmente, a depender se eu atingir essas metas de conseguir, de certa forma, consolidar com o tempo, ou de certa forma criar uma espécie de arquivo ou digital ou de papel, fica a seu critério, naquele que for mais conveniente, né? A partir sempre de filtrar aquilo que você está buscando numa pesquisa em si, né? Para descobrir algo no sentido de aprofundar algo, um objeto de pesquisa mediante essa leitura. E assim, qual a ideia principal do texto, né? Que nós chegamos numa conclusão a partir dessas leituras? São outras perguntas, outros filtros que são realizados, que eu realizo e acho que interessante que vocês também o façam para aprofundar cada vez mais, né? A ideia é clara, né? Isso é uma outra forma, outra pergunta que você pode ser
feita em relação àquilo que você conseguiu, de certa forma, retirar do texto em si. Tem-se uma coerência textual? Isso também é importante de ser visto, porque às vezes, como diria o Marcos Aurélio, né, ele falava que tudo sempre traz uma contradição em si. Às vezes os textos, até de pessoas que nós gostamos, sempre, ou uma vez ou outra, pode vir uma contradição e nós ficamos nos questionando, poxa, mas é isso mesmo que ele quis dizer? Por isso que é sempre bom ter um ou dois autores para, de certa forma, ali entrar numa espécie de conflito positivo, você chegar a uma conclusão da ideia do que você está estudando e saber se aquilo realmente é claro, ficou claro para você, a questão da sua reflexão em si, né? Isso é muito pessoal. Mas essas são formas mais claras e mais precisas de você chegar a esses resultados. Esses princípios, eles também necessitam de um planejamento de filtragem. Mas tudo se passa, de certa forma, a partir dessas filtragens. Não é? E nós temos aqui esse pequeno plano, onde nós temos o tema, os tipos textuais em si, os objetivos, a informativa, a compreensão, as fontes, os tipos textuais, as técnicas, como eu falei, superficial, elementar, ou seja, aquela leitura mais básica, que o pessoal chamava antigamente de leitura dinâmica, que na verdade você não conseguia reter nada. E o objetivo nosso aqui é de reter conhecimento. Mas claro, isso é com treino. Um treino baseando nesse planejamento aqui de filtragem. Nós temos a questão das técnicas de aprofundamento também, como eu falei para vocês, citei no slide anterior, com aquelas perguntas, né? Quase um método socrático propriamente dito, né? Uma pergunta que leva a outra, e aí nós voltamos mais uma vez à questão do só sei que nada sei, mas isso não impede você ir atrás de mais conhecimento, obviamente, e tentar chegar a uma conclusão. E por fim, essa organização, que aí nós temos a classificação, que seria um produto final dessa leitura em si, né? E aí você vai criar aquele arquivo que eu falei para você ter acesso, né? Ou consolidar isso enquanto algo permanente na sua mente. Tipos textuais, como eu falei para vocês, nós temos aí três formas de tipos textuais, né? A prosa, eu coloquei aqui o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. A questão de um livro que é O Mentir para Mim sobre o Desarmamento, que ele fala muito dessa questão de dados, né? Dados científicos em relação ao uso de armas no Brasil. Né? E ele mescla muito essa questão, o autor Benem Barbosa, ele mescla muito essa questão dos números, né? Como argumentar com números, como aprofundar em relação a esses dados. Como eu falei para vocês, né? É um tratado também de como se fazer uma investigação de algo que nós queremos, de certa forma, aprofundar enquanto conhecimento e consolidar para depois resgatar e, de certa maneira, numa discussão, no sentido de discussão, gente, é questão de debate. Né? Quando eu falar discussão, é debate. Uma questão de debate, você quer, de certa forma, sei lá, você é um defensor de armas, ou então, sei lá, de qualquer outra coisa, você vai, de certa forma, aprender nesse tipo textual, apresentado pelo Mentir para Mim, como argumentar a favor de uma causa. E no final nós temos aí a questão do texto científico, né? Eu trago aí a Science, né? Que vai falar muito mais questões relacionadas à ciência, à pesquisa em si, mas sempre indo por um viés, na verdade, mais científico, né? Então você vai ter aí, não que o Benê Barbosa não tenha, né? Óbvio que ele vai apresentar dados, mas a questão da Science você vai ter aí metodologias científicas como a meta-análise, né? No sentido de buscar é, outros estudos para chegar a uma conclusão, mas é apenas um exemplo, né? Então nós temos três exemplos aí, né? Uma prosa, né? Nós temos aí uma questão argumentativa, dissertativa, do Mentir para Mim, e a Science com uma forma de viés mais científico em si. E aí chegamos na questão dos objetivos, né? Metas e leituras. Quais os objetivos e metas da minha leitura? Essa é uma pergunta que vocês têm que estar sempre se fazendo em si, né? Ela vai ser mais informativa, ela vai ser mais compreensiva, ou ela vai ser informativa e compreensiva?
Então, são aquelas questões de filtro que, como eu falei no início, nós precisamos sempre estar nos fazendo para objetivar mais a meta de leitura. Lembrando que nós sempre temos que definir essa meta barra objeto com algo que nos interessa saber no momento, né? As fontes, né? Como eu falei para você, a questão dos tipos textuais em si. Se eu for falar, ou sei lá, buscar mais a respeito da história da literatura ocidental, eu obviamente iria numa fonte bem robusta para procurar aquilo que mais me interessa. E aí eu usaria, no caso, como fonte o Otto Maria Carpo, né, que é incrível esse livro em relação à literatura ocidental. Como compreender, como é que ela foi, de certa forma, desenvolvida. Né? A partir dessas perguntas eu vou atrás das fontes em si para aplicar todo aquele passo a passo que eu mostrei para vocês. Caso científico, nós temos outras fontes, né? Também, caso vocês se interessem, a questão da PubMed, né? Periódicos CAPES, né? Que é um viés muito, mas muito mais voltado para áreas da saúde, áreas que tendem, desculpa, eu tô com a coceira no nariz, mas que são áreas que tendem a, de certa forma, utilizar um método científico, né, na sua produção de conclusões. E por fim, como eu mostrei para vocês, a textual científica, que seria uma delas seria a Science. Há outras revistas mais oficiais que também estão dentro daquele viés da PubMed, para quem gosta dessa área, para quem trabalha com essa área, esses são os pontos de partida essenciais para começar, de certa forma, a desenvolver esse filtro baseado naquele passo a passo ou naquele planejamento que eu passei anteriormente para vocês. E aí eu chego aqui nessa parte de técnicas e tipos de análise textual, certo? Então nós temos aqui comunicação versus linguagem. Deixa eu voltar aqui, eu errei, só um instante. Nós temos a situação de comunicação do tipo formal, onde nós vamos ter uma variedade linguística como norma padrão, e as informais, que vai estar voltada aí mais para uma questão coloquial. Isso dentro de ambos os textos, os tipos textuais que eu demonstrei para vocês. Estar a par, conhecer, é sempre interessante. Caso eu não conheça a científica, mas eu conheço muito da, da prosa, o que é sempre bom se ter junto é o velho e bom Google, um dicionário para ir compreendendo e, como falei para vocês, ir anotando aquelas palavras, conceitos que eu não conheço e ir atrás, né? Não apenas o dicionário, mas o Google em si, em fontes que podem, de certa forma, definir melhor aquilo que você tem dúvida nessas áreas, é sempre importante acessá-las, né? Para conhecer melhor e ampliar mais ainda a compreensão do texto que você vai escolher para estudar. E aqui, continuando essa questão de tipos de análise textual, nós temos aí o contexto referencial, né, que seria uma mensagem poética. Esse aí já é um contexto mais para quem gosta da linguagem poética, né? Então nós temos aí, né, um emissor que vai ter uma emoção, né, vai falar de forma mais emotiva, e um receptor que também vai ter isso evocado e vai, de certa maneira, responder de maneira emotiva apelativa. Nós temos um canal fático, né? Um código metalinguístico, perdão, e essa também é uma outra forma de tipologia que é interessante que vocês conheçam, porque o texto poético ele tende a, de certa maneira, trabalhar com metáforas, né? No sentido de que às vezes é até complicado você decifrar o que o poeta está querendo falar. Muitos textos, hoje em dia, se você tomar aí como exemplo o Vidas Secas, é muito complicado em alguns momentos, né? A questão do Belém Barbosa, a questão já voltada para os dados. E a questão da área científica, quando você precisa compreender o método científico, por exemplo, a forma como são feitas as pesquisas, e ler um texto científico como um artigo, é sempre interessante. Então eu utilizo sempre essa imagem, né?
da poesia, que é sempre uma forma de você tentar decifrar o que é que o poeta está falando. E às vezes você também tem que decifrar o que o autor de um texto científico está querendo dizer. Ainda que seja claro, algumas coisas não são tão claras. E sempre precisamos, como eu falei lá no início da aula, do filtro. Então precisamos sempre nos perguntar, é, a partir da nossa meta de pesquisa, no sentido de buscar responder questões relacionadas a determinado tema, é, como decifrar essas leituras, né, de certa forma, e chegar às conclusões que nós queremos a partir da comparação em si, de autores, em relação à nossa própria vivência, né, a depender de onde nós vamos, de certa forma, aplicar esse conhecimento. Né? E aí chegamos numa questão dessa compreensão também voltada à semiótica, né, que vamos falar muito na questão do comportamento, dessa comunicação, né, da comunicação dos textos que eu falei em si. E aí nós estamos então em uma forma mais simples de compreender, né, essa questão de como os autores, de certa forma, codificam certas mensagens, como na questão da poesia, como na questão da prosa, como na questão do texto argumentativo, dissertativo, que às vezes tem que ser muito claro, mas traz alguma contradição, não no sentido de deixar a pessoa em contradito, né? Mas de certa forma sem dúvida do que ela está lendo. Agora o científico é um pouco mais amplo, né? Em determinado campo que você está estudando. Você tem que ter algumas nuances para compreender não só é, a forma como é feita uma pesquisa científica, né? Como também ler os dados. Mas não vamos, né, nos aprofundar nisso aqui. Então, um viés mais amplo, né, de mundo que nós vivemos, né, nessa questão mais de mundo e imagem, nós temos a questão de um signo, né, que a semiótica sígnica propõe. E dentro dele nós temos um significante, que seria esse meio, a escrita barra imagem. Ou seja, ela tende a codificar, né, significados, que seria essa mensagem. Né. Essa mensagem, de certa forma, é a ideia e o conteúdo. Onde nós vimos muito isso? Na poesia, né, de certa forma. Em muitos textos, às vezes não fala de um debatedor né, da internet. Em si, nós vemos muito isso. Às vezes você tem esse repertório já, de certa forma, já estudado, de alguma forma. Às vezes você escuta a pessoa falando e compreende o que ele quer dizer com aquilo. Né? Ou então lê um texto poético e sabe decifrar aquela, aquele signo, vamos dizer assim, né, que está codificando um significado, uma mensagem dentro de uma frase, por exemplo. Então são assim que, de certa forma, os, os textos eles são constituídos e a leitura constante, isso é um exercício, como eu falei para você no início da aula, tem que ser constante, né, junto com dicionários da internet, dicionário clássico, Aurélio, facilitam, né, de certa forma, a compreensão dessa decodificação. Então, compreendam sempre que nós temos a questão do signo, né, que ele é constituído, perdão, por um significante, né, que seja escrita ou seja uma imagem, que codifica uma mensagem, que nós, de certa forma, né, como receptores dessa mensagem, nós temos a possibilidade de certa forma, decifrá-las, né, seja ela texto ou seja imagem. E aí nós temos a questão do emissor, né? E aí, como eu falei para vocês, né, tudo isso em relação ao signo, quem emite, quem cria o texto, quem cria a imagem, codifica, e quem decodifica somos nós, os receptores da imagem ou do texto. E isso vai ser muito útil para compreender, como eu falei para vocês, o mundo, para trabalhar relacionado à questão do nosso eixo mental, né, no sentido de inteligência emocional, saber ler ambientes, etc. Isso tudo ao seu tempo. E aí, aqui só mesmo para vocês terem uma ideia como é que é a questão do artigo científico em si, né? Nós temos a sistematização da leitura. Às vezes quem escreveu coloca o seu CPF, o seu CNPJ, apresenta conflitos de interesse, o tipo de autor, o resumo,
a introdução, a metodologia, vocês notam que já é bem diferente, né, de um texto poético, de um texto dissertativo argumentativo, né, e de uma prosa. Né? São outras formas de apresentação, vamos dizer assim, cígnica, né, que vão ser, de certa forma, decifrados por aqueles que compreendem, né, o assunto. Nós temos também aqui uma opinião dentro desses artigos científicos, né, que seria a avaliação final, que seria essa parte conclusiva. Nós utilizamos muito isso na questão do nosso planejamento aqui. Como eu falei para vocês, nós temos que ler, refletir, fazer uma comparação com outros autores e chegar a uma conclusão. É mais ou menos o que eles fazem na conclusão dos artigos científicos em si. Né? Organização, esse é um ponto interessante. Caso você trabalhe ou com pesquisa científica ou não, né, eu sugiro que vocês utilizem esses 4 aplicativos. São gratuitos, né, mas ajudam a organizar, por exemplo, em livros, sejam os artigos científicos, não é, que você tem suas anotações. São simples de utilizar, são como pastas do Google Drive, por exemplo. O Google Drive também pode ser utilizado para você fazer essa organização. As pastas são os métodos mais simples, mas esses tendem a, de certa forma, criar links que caso vocês vão, de certa forma, creio eu, exercitar os textos de vocês, facilitam a busca de referências. Então, nós temos o Notion, o Mendeley, o X9 e o Zotero. Todos trabalham de forma a organizar os arquivos que podem vir a ser a seleção própria de vocês. Eu uso o Notion, é o mais comum, e o Mendeley para artigos científicos, perdão, no meu dia a dia, porque eles facilitam a organização de todos os artigos, de todos os livros, de todas as citações que eu preciso e às vezes eu posso esquecer. Mas se eu quero saber de alguma citação, sei lá, de um livro que eu li há 12 anos atrás, eu tenho isso aqui, né? Os fichamentos que eu fiz, eu tenho dúvidas hoje em dia, surgiu alguém que trouxe alguma ideia do passado que eu já estudei na minha vida e eu quero rever essa ideia. Hoje em dia eu estou estudando latim novamente, não é que eu estudei no colégio, na época do colégio isso já faz muito tempo, não é? Mas algumas frases que quando eu estava no mestrado de comunicação, de alguns pintores que trabalhavam muito com a questão filosófica do estoicismo, a gente vai falar um pouco disso aqui também, colocavam, né, como motivos nas suas obras. E eu fui atrás e achei, né, todos esses fichamentos, né, matei a minha curiosidade do que eu estava querendo saber, e isso mostra como é interessante você ter sempre um arquivo digital disso, não em papel também pode ser, mas esses aplicativos eles facilitam mais o acesso, né? É importante isso, né? E como o tempo hoje em dia é luxo, né, você tê-los é sempre importante, né, para facilitar esse acesso da filtragem, né, da organização principalmente. Meus amigos, mais uma vez eu agradeço. Chegamos ao final, né, dessa primeira aula. Caso vocês tenham alguma dúvida, aí nós temos o arroba do Instagram, né, do nosso curso, e também um e-mail. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação a essa aula, vocês podem entrar em contato comigo para dúvidas ou sugestões e até mesmo críticas, né? No sentido de que nós sempre podemos melhorar a forma como nós planejamos, né, o nosso dia a dia, nossa forma de estudo também, para de certa maneira melhorarmos esses 3 eixos que eu falei, que são os pontos principais da nossa jornada nesse curso, que são dos estudos, o eixo mental e o físico. Então, eu fico por aqui, mais uma vez agradeço por aqueles que, de certa forma, estão, de certa maneira, dando o primeiro passo e eu os aguardo para a próxima aula.